está percebendo também que o governo federal não se preparou para o enfrentamento da pandemia, né, do coronavírus. Não comprou equipamentos, não comprou máscaras, enfim, o Brasil chegou tarde no socorro às pessoas que estão sendo contaminadas. E também não planejou o atendimento da população mais carente. O Brasil hoje, segundo o PNUD, é o 7º país em desigualdade, só perdendo para os países africanos. Programa da Escola Superior de Gestão e Contas do TCM de São Paulo. Agora, numa época de crise, né, muito pior que em 2008, né, porque a gente já vinha com uma estagnação econômica, com o dólar muito elevado e com um desemprego também alto. Como é que a gente vai fazer para proteger essa população mais carente, mais vulnerável? O auxílio emergencial para o senhor deveria ser prorrogado? Além das pessoas estarem se infectando e morrendo muita gente, você tem o drama da população que mora nas comunidades, pessoal que mora na rua e as pessoas pobres em geral, e que os sistemas do SUS, embora seja um excelente sistema de proteção à saúde, não estava preparado para isso. Essa é a essência. Aliás, no mundo todo ninguém estava preparado. Então, aí foi uma espécie de leilão para obter os equipamentos necessários de proteção individual. E aí houve aquela corrida toda para a China. E a China, no começo, protegeu a sua população, para depois ir a atender essas demandas, todas do mundo inteiro, porque 90% só seria abastecido pela China. Pois bem, quando você coloca nessa situação de voltar ao trabalho, as empresas que não querem fechar estão forçando os seus trabalhadores a voltar. E os trabalhadores, nessa situação, eles ficam com um duplo problema. Um, do medo terrível da morte, e segundo, um medo tremendo de perder o emprego. Quando vem o presidente da República e fala que isso não é uma gripezinha, não é nada, e empurra mais ainda essas pessoas para sair do isolamento, quando a coisa começa a apertar, e ontem o pessoal da imprensa toda começou a questionar o presidente, ele falou, e daí? Eu não sou Messias para resolver. E daí coisa alguma. Ele é realmente o responsável, porque deu o exemplo de cima ao contrário do que devia dar. Ele é altamente responsável. Esse cara tinha que estar fora do país, eu digo, na cadeia, porque é muito grave o que está acontecendo. E dizer daí coisa alguma. Responda pelos seus atos. E ainda cria problemas para, talvez, driblar a atenção quando começa a se meter aí, tentando ferrar com o Moro. Não defendo o Moro em nada, porque eu acho também que ele fez coisas extremamente erradas na atuação dele, mas, enfim. A gente tem que ter uma inversão rápida dessa situação e o governo, sim, R$600, embora seja muito importante para esse povo mais simples que está aí com problema, é insuficiente. Ninguém aguenta com R$600 por muito tempo, ainda mais se estiver desempregado ou estiver piorando a situação econômica. 600 é muito pouco. Isso teria que passar, no mínimo, com salário mínimo, no mínimo, e, além disso, ser ilimitado. Isso tem que ser dosado de acordo com a evolução. Para ser bem prático. Dinheiro tem. Esse negócio de dizer que não tem dinheiro é falso. O dinheiro tem. O mundo todo, especialmente os Estados Unidos, o Japão, a Europa, estão emitindo moeda. Foi o que eles fizeram para escapar da crise de 2008. Mas a gente tem que ter uma massa de gente, um monte de gente, e a mídia teria que ajudar muito a difundir a ideia de que não tem que ter limite para isso, porque a falta de limite ocasiona a total impossibilidade de solução. O fato do discurso dúbio, quer dizer, o presidente diz uma coisa, governadores e prefeitos dizem outra, acaba transformando a situação numa coisa muito perigosa, quer dizer, as pessoas estão saindo do isolamento. Sair do isolamento não vai custar mais caro para o país, para as finanças do país? Quer dizer, as pessoas não têm que entender que saindo, isso vai acabar prolongando ainda mais toda essa crise?
Mas eu vou passar para o Marcos, que ele tem uma questão bem ligada ao que o senhor estava falando. Obrigado, Florestan. Professor, eu gostaria de avaliar justamente esse esforço fiscal que o governo brasileiro está fazendo vis-à-vis do que os outros países têm feito. Esse esforço que o Brasil fez até agora, que foi anunciado pelo ministro Guedes, pelo governo Bolsonaro, chega a algo em torno de 5% do PIB brasileiro. A Alemanha está destinando o valor correspondente a 37% do PIB alemão, 800 bilhões de euros. O Reino Unido e a Espanha, 17%. Os Estados Unidos começou com uma proposta de 6%, 7%, mas o Congresso já está negociando para chegar a 11% do PIB americano, e com continuidade em exercícios futuros. Imagina 4 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Enfim, diante desses números, parece que, de fato, o esforço que o governo brasileiro está fazendo é extremamente tímido para dar conta desse desafio imenso. E os economistas se dividem entre aqueles que acham que você pode aumentar o endividamento ou fabricar dinheiro, né? Botar a maquininha para rodar. Enfim, então, gostaria que o senhor comentasse isso, detalhasse um pouco mais qual que é a sua visão, se o senhor acha que a gente realmente deveria fazer um esforço a mais e de onde sai o dinheiro? Que acho que essa é a pergunta que interessa a todos também. Os 5% do PIB que estaria sendo gasto aqui no Brasil é muito tímido diante de uma situação em que a população não tem a saúde tão boa quanto tem o país mais desenvolvido. Você veja o caso da Alemanha, foi um dos casos que está tendo o maior sucesso, 37% do PIB. Mas com uma diferença muito grande, é que o PIB desses países mais desenvolvidos é um PIBão. O Brasil tem um PIBinho, é essa a situação. Mas tem uma população superior a vários países no mundo. E se você considera a ajuda que está sendo dada em relação ao número de pessoas do país, a situação é muito pior no Brasil, muito pior. Então, eu acho que o Brasil vai ter que botar aí a mão em qualquer coisa próxima a 30% do PIB. Olhando hoje, eu não vejo como ser possível atacar isso numa situação assim também complicada, tentando olhar um pouco, Florestan, a tua colocação. Você vai ter uma perda de arrecadação muito grande. Então, se a gente tinha normalmente uma situação de uma perda, digamos, de X, olhando hoje, você vai ter uma perda de X mais alguma coisa. Essa perda ela é tão maior quanto pior o comportamento de volta ao trabalho. Então, nós temos que tomar muita atenção a isso. E quanto mais tarde o Ministério da Saúde acordar para o problema, porque esse ministro da Saúde está com outra orientação. Ele está entre a cruz, que é a situação do agravamento, e a espada, que é que esse homem veio pela mão do presidente, já com compromissos. Enfim, essa é uma situação bastante séria, com um impacto pior na medida que há o atraso em ter uma mesma linguagem, uma linguagem entre aquilo que os governadores e prefeitos, na sua maioria, está fazendo, e a linguagem lá do oposto, onde o presidente continua insistindo em que esse afastamento não deve ser assim. Parece que em outros países está tendo um entendimento maior entre as autoridades para o combate ao coronavírus.